Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o meu primeiro trimestre de gestação. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, compartilhe com alguma amiga que está passando por esse momento e também me segue nas redes sociais. Lá no Instagram eu mostro um pouquinho mais sobre o dia a dia e aí é um conteúdo mais rápido, né? A gente tem um pouco mais de proximidade. Vamos falar sobre o primeiro trimestre? Bora, vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em sentimentos e físico, tá? Então, eu vou falar sobre essas duas coisas. Eu vou falar primeiro o físico, como que foi o primeiro trimestre pra mim, tá bom? Eu não saí ainda do primeiro trimestre, eu tô com 13 semanas e meia. Só que eu acho que daqui pra frente vai ser um pouco mais igual, né? Eu tô sentindo desde a 11ª semana que as coisas estão meio iguais, de físico, por exemplo, tá? De sentimento mudou um pouco, mas de físico deu uma estagnada, tipo assim. Então, vamos lá. Eu descobri a gravidez com 4 semanas, exatamente com 4 semanas. Então foi muito cedo. Geralmente as pessoas, as mulheres, elas descobrem com 6 semanas, né? Quando começa a ficar enjoada, quando começa a ficar muito cansada, enfim. Mas eu descobri muito cedo, eu descobri, na verdade, antes de atrasar a menstruação. Se você não viu o vídeo de como eu descobri, de como que foi, quanto tempo demorou, tudo mais, eu vou deixar o card aqui para você ir lá assistir e conferir, tá bom? Que já tem esse vídeo aqui no canal. Então, nessas 2 primeiras semanas, a semana 4 e a semana 5, eu tava muito tranquila. Eu tava sentindo fome, assim, mas um pouco mais de fome e um pouquinho de sono, mas tava muito de boa, muito de boa. Só que, curiosa que sou, eu já tinha pesquisado sobre primeiro trimestre de gestação no YouTube e vendo relatos das pessoas, das mulheres, e eu sabia que geralmente os sintomas de fato eles vinham na 6ª semana. Então eu passei a 4ª e a 5ª semana assim, não, tá. Se chegar a 6ª semana eu não senti enjoo, eu não senti nada disso, então eu acho que eu vou ficar mais tranquila. E chegou a 6ª semana. E com a 6ª semana veio o enjoo. Eu comecei a enjoar. Eu não fui das pessoas, ainda bem, eu não fui do tipo de gestante que vomita todo dia e vomita várias vezes no dia, o que foi muito bom, né? Eu agradeço por isso, porque vomitar não é legal, não é gostoso. Mas eu fiquei enjoada, eu ficava muito enjoada. E aí agora pensando, eu não sei se seria melhor eu ter vomitado e sentindo um alívio em algum momento ali, né, depois de vomitar, ou, né, se foi melhor eu não ter vomitado. E aí, como eu fiquei muito enjoada, eu também perdi completamente o apetite. Eu não tinha vontade de comer praticamente nada. O que descia, eu tomava leite e comia pão, e era basicamente isso. Antes de eu engravidar, eu tava comendo bem, assim. Eu comia, no café da manhã eu comia 2 ovos, eu comia abacate, comia queijo, tomava o meu leite, que eu gosto de tomar leite, variava aquilo, comia panqueca de banana. Então, eu sempre, eu tava comendo bem, almoçava bem, jantava e tudo mais. Óbvio, não vou... tinha dias que eu comia doce, pedia comida e tá tudo bem, né? Tipo, normal, vida normal. Mas eu tava comendo bem. E aí eu falei, quando eu engravidar, ingênua, quando eu engravidar eu vou comer bem, porque, né, a gente precisa comer bem pra dar nutrientes pro bebê. E aí chegou o primeiro trimestre, a 6ª semana, e eu não conseguia colocar nada na boca praticamente. E é engraçado porque a minha sensação era que a garganta fechava. Eu não conseguia forçar para comer. Tem mulher que sente o cheiro da comida e vai vomitar. Tem mulher que come normal e depois acaba vomitando. Eu não conseguia engolir a comida. E curioso, eu nunca tinha escutado alguém falar nesse termo, assim, nesse sentido, né? Eu colocava a comida na boca e aí eu
já sentia que aquilo não ia descer, a garganta travava, e aí eu nem forçava, porque senão eu ia acabar vomitando. Então eu não forcei. Aí eu acabava comendo coisas que não eram saudáveis, né? Não tinha nutriente pro bebê, mas que me dava, que saciava a minha fome e eu conseguia viver minimamente. Então era pão, no geral era pão, bolacha, água e sal, ou clube social, leite, era isso que estava descendo. E isso foi da sexta semana até a 11ª? Não, não, até a 9ª semana eu fiquei assim. E não só um enjoo, porque o enjoo, ele vem também, não, eu acho que não só para quem tá sentindo o enjoo, isso vem junto, mas eu acho que quem não sente enjoo também deve sentir cansaço. E não era só o cansaço, era um desânimo. Era um desânimo de você não querer levantar da cama. Eu não queria levantar da cama, eu não queria fazer nada. Eu fiquei, foi as semanas mais desanimadas e eu fiquei, não queria me arrumar e meu cabelo ficou doido assim, porque eu não queria arrumar o meu cabelo, tipo, eu não tinha ânimo, não tinha energia pra fazer nada. Foi muito ruim, muito ruim. E aí a minha irmã, ela é fisioterapeuta e ela acompanha gestantes, né? Eu vou deixar o Instagram dela aqui, pra quem se interessar. Ela cria conteúdo sobre isso no Instagram, também faz atendimento online, enfim. E aí ela falou, Mari, é normal você se sentir assim. É muito normal. O primeiro trimestre, ele vai te derrubar de um jeito que as mulheres, elas não conseguem, elas não têm energia. E aí ela falou, se beneficie do seu privilégio de você poder ficar na cama, poder ficar largada, entendeu? E aí eu falei, cara, é mesmo, né? Ainda bem que, né, que eu tenho esse privilégio de poder descansar, de poder ficar na minha, de poder sentir a minha angústia, e eu não tenho que sair para trabalhar, não tenho que bater cartão, então vamos usufruir disso. E aí depois de umas 2 semanas mais ou menos que eu comecei a de fato entrar neste cansaço mesmo, nesse desânimo, e falei, quer saber, em algum momento isso vai passar. Então foi umas 3 ou 4 semanas, acho que umas 3 semanas assim, muito desanimada, muito cansada, eu não tinha energia pra nada. Chorei várias vezes porque eu tava com fome, e é engraçado, né? Eu tava com fome, só que eu tava enjoada. Então eu não conseguia comer, só que eu tava com fome. Então meu estômago doía de fome e de enjoo. Então foi muito ruim, sabe? Eu sinceramente não tava esperando sentir isso. É engraçado você falar, mas cara, todo mundo fala que enjoa. A maioria das mulheres enjoam e passa mal e tal. Só que a minha mãe, ela teve 3 gestações. E ela sempre falou, eu não senti nada. Minhas gestações foram super tranquilas, eu não enjoei, não. Eu acho que eu fiquei com aquilo na cabeça, mesmo que racionalmente eu sabia que eu poderia enjoar, inconscientemente eu acho que eu tava meio que, acho que eu não vou enjoar, então, não sei o quê. Então eu não tava preparada pra isso, foi punk. E aí se você tá tentando, se você ainda não engravidou, se você pretende engravidar em algum momento, cara, saiba que é horrível, é muito ruim. Então, e aí eu acho que de físico foi isso que eu senti, muito desânimo, enjoo. Eu não fiquei sentindo dor de cabeça, eu senti dor de cabeça alguns dias só, pouquíssimos dias, então foi muito tranquilo. E ela passava, era só eu deitar, dormir um pouquinho que ela passava, então foi tranquilo. Mas o desânimo, o cansaço, a falta de energia e o enjoo, pra mim foi muito ruim, muito ruim. E aí eu vou entrar no sentimento, porque toda essa sensação juntou com o pânico de ter bebê. E você vai falar assim, ué, mas você não tava tentando? Não foi surpresa? Não, a gente tentou, tava tentando, sempre foi uma coisa que a gente sempre quis. Mas, quando deu positivo, o buraco foi mais embaixo, sabe? Quando deu positivo, eu falei, cara, não tem
volta. É isso, entendeu? Pula na piscina gelada. Vai ser isso e pronto. É sua responsabilidade e vai. E isso me deu um peso muito grande. Foi muito engraçado. Eu não tava esperando que isso fosse acontecer, sabe? E aí eu fiquei com aquilo de preocupação e de pensando, será que eu fiz certo, sabe? Será que foi uma boa ideia engravidar e tudo mais? E eu acho, não sei, comenta aqui se isso passou pela sua cabeça. Porque pra mim passou e eu não sinto vergonha de falar sobre isso, eu não sinto vergonha de falar, cara, em alguns momentos que eu tava muito enjoada, que eu tava irritada, cansada, passou pela minha cabeça. Eu falei assim, cara, por que raios eu fiz isso? Não faz sentido. Eu tava bem, eu tava normal, eu tava trabalhando, eu tava potente. E agora eu tô aqui, deitada nessa cama. E, tipo, parecendo um sei lá o quê. E passou pela minha cabeça, sabe? De esse arrependimento e tudo mais. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso porque eu acho que não fui só eu na humanidade que pensou sobre isso. Só que conforme eu conversava com as pessoas e era acolhida, principalmente pela minha irmã, que né, trabalha com gestantes e tem uma ideia, ela sabe como o corpo se comporta e como as gestantes geralmente ficam, isso foi meio que eu fui conseguindo desabafar sem ser julgada, e isso foi meio que acalmando, sabe? Mas eu confesso, foi muito ruim no primeiro trimestre. Eu passei muito tempo, tipo, falando, cara, engravidar de novo, nem a pau. Não vou passar por isso de novo. Quem em sã consciência passaria por isso? Não faz sentido. E aí, e a minha irmã também, tipo, calma, espera o segundo trimestre, espera o enjoo passar, que vai passar, em algum momento ele passa. Espera. E aí, em algum momento, né, eu tenho que contar essa parte, que é física, mas também envolve os sentimentos. Uma vez, eu acho que eu tava na 9ª semana, não tenho certeza, no finalzinho da 9ª semana, eu acho. Eu fui fazer minha unha e a manicure, ela já tinha tido filho, tem uma filhinha de quase 2 anos. E aí a gente tava conversando, eu falei que tava enjoada e tudo mais. E ela falou assim, Mari, o meu médico, ele me proibiu de tomar leite por causa do enjoo. Porque eu falei que eu tava tomando leite. E aí é uma questão, né? Porque como eu só conseguia tomar leite e comer pão, basicamente, eu tomava leite o tempo todo. Então eu acho que eu cheguei a tomar umas 5 vezes leite por dia. Então era muito leite. Aí quando ela falou isso, eu falei, putz, eu tô tomando muito leite, né? Vou testar, então ficar sem leite. Isso foi numa sexta-feira, eu acho que foi na 9ª semana. E no sábado, que é quando eu mudo as semanas, na semana 10, no sábado eu falei, não vou tomar leite hoje. E foi como tirar com a mão, sabe? Foi muito, muito certo que era o leite que tava me fazendo mal. E aí eu fico me questionando, será que se eu não tivesse tomado leite desde o começo, eu teria ficado tão enjoada? Não sei. Ou teria diminuído o enjoo? Pode ser, eu acredito que sim, tá? Mas, vamos só numa próxima gestação que eu vou saber, né? Se vai rolar, se é verdade, se é o que essa teoria tá certa ou não. E aí depois, na 10ª semana, eu acho que foi da 10ª, não sei, eu acredito que sim, que aí eu comecei a ficar bem menos enjoada. Então, antes eu tava tomando remédio para enjoo todos os dias. E aí, porque eu não conseguia ficar sem. E aí, depois da 10ª semana, quando eu parei de tomar leite, eu comecei a intercalar o remédio muito tranquilamente. Então eu ficava uns 3 dias sem tomar remédio, eu tomava um, aí depois comecei a ficar 5 dias sem tomar remédio, tomava um. Então foi muito mais tranquilo. E o enjoo foi passando. Obviamente, eu tô com 13 semanas e meia, mais ou menos. E eu ainda, hoje, por exemplo, eu tomei um remédio pra enjoo, mas
tá muito tranquilo. Então, se fosse antes, eu ia ficar o dia inteiro na cama, o dia inteiro, e é isso, mas agora não, porque o ânimo já tá melhor, eu tô mais disposta, o enjoo vem de vez em quando, e aí ou eu como alguma coisinha e passa, ou eu tomo água gelada e passa, ou eu aí tomo um comprimido e ele vai embora, e aí eu consigo viver, o que é muito bom, né? Eu vou aproveitar aqui e falar o que eu senti que de verdade fez diferença no enjoo, tá? Então, se você tá passando por isso, anota pra você testar aí na sua casa, porque não é nada que é contraindicado, tá? Então, o que eu senti que fazia diferença, o que ajudava no enjoo? Não tomar leite. Então, eu cortei completamente o leite, mas leite mesmo, tá? Então, eu comia queijo, requeijão eu comia. Então, essas coisas derivadas do leite, eu continuei comendo. Eu acho que não um monte, mas eu continuei comendo. Mas o leite mesmo, eu não tô tomando desde a 10ª semana. Eu acho, mais ou menos. Enfim. O leite eu tirei completamente. Tomar água gelada ajuda. Deitar do lado direito. Direito, tá? Não é esquerdo. Porque quando a gente tá grávida, o que os médicos falam depois que a barriga tá maior é que é importante você deitar do lado esquerdo por causa da circulação e tudo mais. Só que para enjoo no primeiro trimestre, você pode deitar de qualquer lado, até de barriga para cima, né? Porque o peso da barriga não é grande. Então, do lado direito, ajuda a aliviar o enjoo. Se você tá cheia, se você comeu muito, aí do lado esquerdo é melhor. Mas se você tá enjoada, do lado direito é melhor, tá? A outra coisa que me ajudou bastante foi cheirar folha de hortelã. Sim, isso eu recebi de dica no Instagram, por direct. E aí eu falei, nossa, que curioso. Mas eu vou testar, né? Vamos fazer isso. Se é só cheirar, não vai me fazer mal, nada disso. E aí, cheirar hortelã ajuda bastante. Me ajudou, pelo menos, tá? Outra coisa que me ajudou foi sempre comer alguma coisinha. Então, você não pode ficar de estômago vazio completamente. Então, a melhor coisa é bolachinha de água e sal. E você não precisa comer uma, duas, três bolachas de água e sal inteira, assim. É só você pegar um belisquinho e colocar na língua pro salzinho da bolacha de água e sal, ele ajuda a aliviar o enjoo. Então, eu não fico com várias bolachas. Eu pego uma bolacha e vou mordiscando ao longo do dia, assim, e ajuda bastante. Outra coisa que ajuda é você não demorar muito para comer entre uma refeição e outra, né? E comer menos. Então, mesmo que você você sabe que sua fome tá imensa, tipo, tá muito. Não come até ficar cheia. Come razoavelmente, porque depois você pode ficar enjoada. E pode dar azia também, enfim, refluxo e tal. É isso. Bom, eu acho que essas são as coisas que mais funcionaram. Cara, uma dica que eu acho que não faz o menor sentido, mas pra mim fez e me ajudou muito. Então, se você tá enjoada, você vai ser daquela que vai tentar qualquer coisa pra passar esse enjoo. E comigo funcionou. Quando eu tava enjoada, eu deitava do lado direito e o meu marido, ele passava a mão assim nas minhas costas. Isso aliviava muito. O que pode ser é que a sensação do toque inibe a sensação do enjoo para ir pro cérebro. É uma teoria meio aleatória, mas pra mim funcionou e não custa nada, não é mesmo? E dá um acalento, né? Faz o seu marido trabalhar aí, faz o seu marido te acolher, ele faz uma massagenzinha assim. Pra mim, tinha que ser devagar e não podia ser em movimento circular. Tem que ser devagar e retinho, assim, bem devagarinho,
retinho e dava uma acalmada e me ajudava a relaxar e a parar de prestar atenção no enjoo. Pra mim funcionou. Testa aí, né? Eu acho que é isso, né? Se vocês têm alguma dúvida, escreve aqui, ou sugestão do que vocês querem ver. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, sua prima, sua irmã que está passando por esse momento ou que vai passar daqui a pouco por esse momento. Então compartilha com ela. E também não esquece de curtir o vídeo para informar o YouTube que esse vídeo é relevante e ele passar para mais pessoas, tá bom? Um beijo, tchau!